O vento sopra devagar, como se tivesse aprendido a respeitar o silêncio da noite. Há um brilho tímido espalhado no alto, estrelas que parecem suspensas por fios invisíveis, cintilando com uma paciência ancestral. O ar frio toca a pele como um lembrete suave de que existe algo maior do que nós, esperando para ser descoberto. E enquanto os olhos se acostumam à escuridão, a pergunta que trouxe você até aqui começa a sussurrar entre as sombras, não de forma direta, não como uma resposta pronta, mas como uma inquietação antiga que sempre esteve escondida no fundo do céu. É nessa penumbra tranquila que percebemos que talvez tenhamos olhado para as galáxias de uma maneira bem diferente do que acreditávamos, e que essa diferença, quase invisível, mudou silenciosamente a forma como imaginamos o universo. E antes de seguirmos mais fundo nesse caminho de estrelas e equívocos, deixo um convite leve, quase imperceptível, como quem acende uma pequena lanterna em meio ao breu. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Porque o que estamos prestes a atravessar não é apenas um conjunto de fatos, é uma travessia lenta pela maneira como percebemos o cosmos e talvez também pela maneira como percebemos a nós mesmos. A noite, quando observada com atenção, sempre parece mais sincera do que qualquer explicação. Ela não exige pressa, não tenta nos convencer de nada, apenas se estende, vasta e silenciosa, como uma memória antiga. E é nesse silêncio que começamos a perceber que o céu que vemos nunca foi tão simples quanto imaginávamos. Durante muito tempo, cada mancha de luz foi tomada como algo familiar, pequenas névoas, brilhos dispersos, poeiras iluminadas pela distância. Não desconfiávamos que dentro dessas manchas tênues poderia haver estruturas tão grandes que fariam a nossa própria existência parecer um grão de areia perdido. Ainda assim, continuávamos a nomeá-las e descrevê-las com segurança, sem perceber o abismo entre o que pensávamos entender e o que realmente estava ali. É curioso como a ciência sempre avança assim, caminhando entre certezas provisórias e dúvidas profundas, construindo mundos que mais tarde se revelam apenas sombras de algo maior. Quando olhamos para trás, percebemos que por muito tempo tentamos encaixar o universo em molduras pequenas, quase domésticas, como se o céu fosse apenas uma extensão ordenada daquilo que já conhecíamos na Terra. Talvez fosse mais confortável acreditar nisso. Talvez fosse mais simples pensar que todas as luzes do firmamento estavam contidas na mesma casa cósmica, a nossa galáxia, e que nada além dela precisava ser imaginado. Mas o universo não se curva às nossas expectativas. Ele se estende, se dobra, se esconde, se revela. E quando finalmente aceitamos olhar de novo, descobrimos que quase tudo o que achávamos entender sobre as galáxias estava desalinhado, como um mapa desenhado às cegas. A noite continua imóvel, mas dentro dela há um movimento que não vemos. A luz viaja, os espaços se alongam, estrelas nascem e morrem enquanto respiramos. E o mais fascinante é perceber que, mesmo diante dessa vastidão, os equívocos humanos não são falhas, são parte essencial do caminho. Erramos porque buscamos. Nos enganamos porque insistimos em olhar. E às vezes, esses enganos duram séculos inteiros, sustentados por convicções, por instrumentos imperfeitos, por teorias que pareciam sólidas demais para serem questionadas. É como caminhar por um corredor escuro, acreditando que ele termina em uma parede, até notar uma porta que sempre esteve ali, discreta, aberta, esperando para ser atravessada. Quando os primeiros telescópios apontaram para o céu profundo, aquilo que hoje chamamos de galáxias não passava de manchas enevoadas, pequenas espirais borradas que ninguém sabia ao certo como interpretar. Havia quem jurasse que eram apenas nuvens dentro da Via Láctea, regiões de poeira iluminadas por estrelas próximas. Havia quem acreditasse que poderiam ser algo além, mas essa ideia soava ousada demais, quase uma heresia científica. A humanidade se dividiu entre dois modos de enxergar o cosmos, e no meio dessa divisão, o silêncio das estrelas permanecia intacto,
indiferente às nossas certezas. O ar noturno parece mais frio quando pensamos nisso, na quantidade de vezes em que olhamos para a mesma coisa e a entendemos de forma completamente diferente. Há uma beleza estranha nessa constatação, uma espécie de humildade cósmica que se instala devagar, como quem apaga as luzes da sala para enxergar melhor o brilho do céu. Talvez seja esse o ponto mais profundo desta jornada, perceber que não entendemos as galáxias errado por falta de inteligência, mas por falta de horizonte. Era preciso que a própria noção de universo se expandisse para que nossos olhos pudessem acompanhar. E enquanto caminhamos mentalmente por essa história de enganos e revelações, a sensação é de que algo novo está prestes a ser visto, não uma resposta final, mas uma abertura, como se as galáxias que antes nos confundiam com sua aparência difusa estivessem prestes a contar uma verdade que só pode ser compreendida quando desaceleramos o olhar. O mistério permanece suspenso, flutuando na mesma escuridão que acolhe cada uma dessas luzes distantes. E, no fundo, talvez seja justamente isso que nos move. A vontade de entender como conseguimos interpretar tão mal algo tão grandioso e, ao mesmo tempo, tão sutil. A noite respira devagar, e nós respiramos com ela. O caminho está apenas começando, e o universo, paciente como sempre, parece pronto para nos mostrar onde começamos a nos perder e onde talvez possamos começar a nos encontrar. A noite permanece encostada nas janelas do pensamento, como se aguardasse o momento certo para revelar algo que sempre esteve ali, escondido entre luzes e esquecimentos. Caminhamos por essa penumbra interior com a sensação de que alguma peça fundamental da história do cosmos esteve fora de lugar durante tempo demais, e agora, no silêncio, começa a retornar ao seu encaixe. O mistério se instala aos poucos, não como um susto, mas como aquela dúvida suave que surge quando percebemos que algo que parecia simples se revela muito mais profundo. Durante gerações inteiras, olhamos para pequenas manchas difusas no céu e lhes demos nomes, formatos, intenções, como quem tenta interpretar a sombra de uma montanha apenas pelo contorno. Acreditávamos entender o que estávamos vendo, mas o céu tem um modo próprio de ser paciente. Ele espera até que nossos instrumentos, nossas ideias e nossa sensibilidade estejam maduros o suficiente para enxergar um pouco mais longe. É estranho imaginar isso agora, com telescópios capazes de capturar a luz de galáxias nascidas quando o universo era criança, mas houve um tempo em que essas formas espirais e alongadas eram vistas como objetos próximos, vizinhos cósmicos perdidos na poeira da nossa própria galáxia. Surgia então uma disputa silenciosa, quase filosófica, entre diferentes modos de olhar. Algumas mentes insistiam que aquelas espirais eram apenas nuvens internas à Via Láctea, regiões de formação estelar ou poeira iluminada por estrelas próximas. Outras mentes intuíram algo maior, como se percebessem que aqueles contornos difusos guardavam proporções muito além do que conseguíamos imaginar. Era difícil defender essa hipótese, não por falta de coragem, mas porque a tecnologia ainda não permitia distinguir sinais tão sutis escondidos na profundidade da noite. O céu, no entanto, sempre entrega pistas, mas nunca todas ao mesmo tempo. Em 1920, ocorreu o que mais tarde seria chamado de O Grande Debate, um encontro que marcou profundamente a história da astronomia. De um lado, Harlow Shapley argumentava que a Via Láctea era imensa e que todas as nebulosas espirais estavam dentro dela. De outro, Heber Curtis defendia que aquelas manchas eram, na verdade, universos-ilhas, distantes e independentes, cada uma contendo bilhões de estrelas. Era como discutir o tamanho da própria realidade, olhando através de uma janela embaçada. A cada argumento ficava mais claro que o que estava em jogo não era apenas a natureza daquelas formas luminosas, mas a estrutura inteira do cosmos. Cada ideia sugeria um universo diferente. Essa tensão intelectual revela algo precioso. Por mais que tentemos compreender o universo, sempre o fazemos a partir de instrumentos limitados, tanto tecnológicos quanto mentais.
A compreensão científica não é um farol aceso, é uma vela que se estende devagar no escuro, e enquanto essa vela brilha, percebemos que a maior parte do desconhecido ainda está ali, ao redor, intacto. Aquela disputa entre Shapley e Curtis talvez hoje pareça quase poética. Eles debatiam sem saber sobre o tamanho da casa em que vivemos. Se tivessem acesso a telescópios mais precisos, talvez concordassem rapidamente. Mas na ausência deles, foram obrigados a caminhar pela lógica, pela intuição, pela interpretação de fotografias borradas em placas fotográficas sensíveis demais e imperfeitas demais. Nessa caminhada, erraram, acertaram, duvidaram e, acima de tudo, abriram caminho para que outros pudessem enxergar mais longe. O curioso é que o universo sempre nos observa de volta com a mesma expressão enigmática. Quando acreditávamos ter desenhado seus contornos, ele nos mostrava uma nova dobra, uma nova distância, uma nova luz que vinha de tão longe que parecia carregar o peso dos primeiros instantes do tempo. Muitas das nebulosas espirais, analisadas no início do século XX, exibiam pequenas explosões luminosas que hoje reconhecemos como supernovas. Para Curtis, essas explosões revelavam que as nebulosas não poderiam estar dentro da Via Láctea, porque eram muito brilhantes e muito distantes. Para Shapley, eram eventos internos, fenômenos que ocorriam dentro da nossa própria galáxia. Nenhum deles tinha como provar definitivamente sua visão. Não ainda. Cada fotografia era como uma pincelada quase invisível, e era preciso imaginar o quadro inteiro apenas a partir de pequenas manchas de luz. Essa forma de interpretar o desconhecido é profundamente humana. Quando olhamos para algo que não compreendemos totalmente, nosso impulso natural é moldá-lo de acordo com aquilo que já conhecemos. Foi assim com as galáxias durante séculos. Tentamos encaixá-las dentro de um universo menor, mais confortável, mais fácil de aceitar. A ideia de um cosmos preenchido por inúmeros universos-ilhas, cada um com trilhões de estrelas, parecia quase exagerada, quase fantasiosa. Como acreditar que a Via Láctea, que já nos parecia tão vasta, pudesse ser apenas um entre incontáveis outros redemoinhos de luz? A resposta para essa dúvida não veio de teorias abstratas, mas de um simples ponto luminoso pulsando em um canto distante de uma dessas nebulosas. Antes disso, porém, havia apenas silêncio e hesitação. Observações contraditórias surgiam como ondas, ora reforçando uma visão, ora derrubando a outra. A ciência seguia adiante como um viajante que caminha no escuro tocando as paredes com as mãos, tentando adivinhar a largura do corredor. E nesse processo, aprendemos que não basta olhar para o céu. Precisamos aprender a interpretar a luz, a medir distâncias inimagináveis, a perceber que um brilho quase invisível pode carregar em si uma história inteira. Enquanto isso, a noite continua do lado de fora, respirando com suavidade, indiferente às nossas disputas. As estrelas não participam dos debates, não escolhem lados. Apenas emitem sua luz antiga, esperando pacientemente que alguém, em algum canto minúsculo de um planeta pequeno, consiga decifrar seus sinais. A impressão é de que o universo observa nossas tentativas com uma serenidade infinita. Ele não se apressa. Ele sabe que, mais cedo ou mais tarde, perceberemos que o enigma esteve sempre diante dos nossos olhos, apenas escondido pela falta de perspectiva. Esse mistério que começa a tomar forma não é apenas sobre galáxias. É sobre a natureza da visão humana, sobre a maneira como construímos o real a partir do pouco que conseguimos captar. É sobre a humildade necessária para admitir que estivemos enganados. Não porque não soubéssemos o suficiente, mas porque o cosmos é mais vasto do que qualquer suposição inicial. E ainda assim, continuamos avançando, guiados por esse mesmo impulso ancestral de compreender o que está além. A cada revelação, uma nova camada de dúvida aparece, lembrando que o conhecimento é um horizonte que se desloca sempre que nos aproximamos. No fundo, fica a sensação de que só conseguimos caminhar para frente porque aceitamos, em algum momento,
que não sabíamos. Essa aceitação silenciosa abre a porta para o próximo passo. E ao olhar para aquele céu profundo, repleto de espirais difusas que confundiram tantas mentes brilhantes, surge uma pergunta que parece ecoar sem pressa. O que mais o universo esconde atrás do que pensamos entender? A escuridão da noite se adensa com uma calma antiga, como se estivesse acostumada a guardar segredos que só podem ser ouvidos quando o mundo desacelera. Caminhamos por essa penumbra silenciosa, carregando com a respiração a mesma inquietação que movia os primeiros astrônomos. A sensação de que as manchas luminosas espalhadas pelo céu escondiam histórias muito maiores do que nossos olhos conseguiam alcançar. Antes que as galáxias recebessem esse nome, que hoje parece tão natural, elas eram apenas desenhos difusos, pequenas nuvens esbranquiçadas que se recusavam a revelar sua verdadeira natureza. O universo, nesse estágio da nossa curiosidade, era um mapa incompleto, e cada ponto mais nebuloso era como uma palavra que ainda não sabíamos ler. Os primeiros passos nessa leitura começaram com instrumentos simples, lentes que capturavam a luz de maneira imperfeita e que, ainda assim, abriram frestas inesperadas. William Herschel, por exemplo, dedicou boa parte de sua vida a catalogar essas regiões enevoadas do céu. Ele via estruturas que se estendiam para além do que os olhos desarmados podiam alcançar e as classificava como nebulosas, um termo que, naquela época, englobava tudo o que não se parecia com uma estrela pontual. Herschel acreditava que muitas dessas nebulosas eram regiões de formação estelar dentro da Via Láctea, similares àquilo que hoje conhecemos como a nebulosa de Órion. A intuição fazia sentido, afinal esses borrões pareciam mais próximos do que distantes. O problema é que a luz, quando viaja por milhões de anos, pode enganar de maneiras sutis. E naquela época, ninguém imaginava que essas pequenas manchas pudessem carregar dentro de si bilhões de estrelas. As limitações tecnológicas influenciavam cada interpretação, como se o universo estivesse sendo observado através de um vidro turvo que alterava proporções, formas, distâncias. Os telescópios do século XIX conseguiam registrar apenas fragmentos da realidade, tornando fácil confundir algo colossal com algo relativamente pequeno. Era como tentar compreender um oceano olhando para a espuma na superfície. Ainda assim, aquilo que viam já causava fascínio. Algumas nebulosas apresentavam padrões espirais tão delicados que pareciam flores congeladas no espaço. Outras mostravam contornos alongados, como se fossem correntes de poeira arrastadas pelo vento cósmico. Mesmo sem saber do que se tratava, os observadores sentiam que havia ali uma organização misteriosa, uma ordem sutil que não podia ser fruto de acaso. Nesse período, surgiram as primeiras fotografias astronômicas. A luz registrada nas placas de vidro revelava detalhes que os olhos humanos não conseguiram perceber nem com a melhor lente disponível. De repente, o céu, que antes parecia composto apenas por pontos e manchas, ganhou textura. As espirais se tornaram mais definidas. Seus braços delicados se estendiam como trilhas de estrelas, e algumas regiões apresentavam núcleos brilhantes, indicando concentração de luz e energia. Mas, mesmo diante dessa nova clareza, a interpretação ainda seguia dominada pela ideia de que tudo aquilo estava dentro da Via Láctea. A noção de um universo muito maior parecia distante demais para ser aceita com facilidade. Era mais simples imaginar que vivíamos no centro de um grande sistema, e que as nebulosas, sejam espirais ou não, eram apenas fenômenos locais. Essa história ganha profundidade quando lembramos que a astronomia daquela época não possuía um método claro para medir distâncias tão gigantescas. As estrelas próximas podiam ser analisadas por paralaxe, mas as nebulosas estavam muito além dessa técnica, desaparecendo no limite das medições possíveis. Em vez de distâncias reais, os astrônomos tinham apenas brilho e aparência. Uma nebulosa poderia parecer pequena e ser enorme, ou parecer grande e ser muito compacta. Tudo dependia de quanta luz chegava até nós. Era como tentar estimar o tamanho de uma montanha, apenas observando sua sombra em um dia nublado.
Mesmo com todas essas dificuldades, havia uma percepção crescente de que algumas nebulosas eram diferentes das outras. A nebulosa de Andrômeda, por exemplo, exibia um brilho específico que intrigava observadores desde o século XVIII. Alguns relatos antigos descreviam Andrômeda como uma nuvem luminosa, com aparência distinta, algo que não se encaixava completamente na categoria das nebulosas internas. Essa diferença alimentou hipóteses silenciosas. Havia quem acreditasse que Andrômeda fosse uma espécie de universo-ilha, algo que existia para além da Via Láctea. Mas essa ideia parecia ousada demais para ser sustentada apenas na intuição. Faltavam medições, faltavam técnicas, faltava um modo de transformar suspeita em certeza. O século XIX avançou com essa dúvida pairando sobre os observatórios. Enquanto isso, a ciência da luz, a espectroscopia, dava seus primeiros passos. Quando os astrônomos perceberam que poderiam decompor a luz de um objeto celeste e identificar sua composição, uma nova porta se abriu. Era possível entender a química das estrelas, perceber diferenças entre nebulosas gasosas e nebulosas que continham estrelas brilhantes. Essa ferramenta ajudou a distinguir alguns tipos de objetos, mas as nebulosas espirais permaneciam misteriosas. Seu espectro revelava que continham estrelas, não apenas gás. Isso reforçava a ideia de que eram sistemas complexos. Ainda assim, a interpretação dominante continuava presa ao tamanho conhecido da Via Láctea. As nebulosas eram grandes, mas não tão grandes quanto seria preciso para que elas fossem independentes. A mente humana tende a confiar no que já sabe, e o pouco que sabíamos limitava o muito que poderíamos imaginar. É curioso perceber como a ciência avança nesses momentos de incerteza. Às vezes, a humanidade precisa aceitar uma longa espera até que um novo detalhe, uma nova ferramenta, uma nova luz cruze o caminho e mostre o que antes era invisível. Cada nebulosa registrada nas antigas placas fotográficas carregava em silêncio uma revelação que ninguém ainda conseguia decifrar. E como acontece com tantas descobertas importantes, era necessário um olhar diferente, uma atenção cuidadosa, um método mais preciso para romper aquela névoa conceitual. Alguns astrônomos notavam padrões repetitivos na luz das nebulosas espirais, sinais discretos que pareciam indicar estrutura, profundidade, movimento. Essas pequenas pistas funcionavam como rastros deixados na areia, sugerindo uma direção, sem entregar o destino. Enquanto isso, a própria ideia de universo permanecia suspensa, como se estivéssemos tentando lembrar um sonho que escapa aos poucos da memória. A sensação era de que algo muito maior estava sendo anunciado, mas ainda não havia linguagem para descrevê-lo. E na serenidade da noite, essa história de dúvidas e tentativas ecoa com uma clareza tranquila. Compreender o que são as galáxias exigiu primeiro reaprender a ver. Ainda havia perguntas sem resposta, e era inevitável imaginar o próximo passo que permitiria dissipar o nevoeiro entre nós e aquelas espirais distantes. O céu parecia aguardar, silencioso, enquanto uma nova forma de olhar se aproximava. A noite se estende como um manto silencioso, enquanto avançamos para um ponto da história, em que a dúvida amadureceu o suficiente para se transformar em ruptura. As nebulosas espirais, que durante tanto tempo foram vistas como objetos internos à Via Láctea, começaram a revelar pequenas pistas que insistiam em contradizer a interpretação convencional. O século caminhava veloz, e os telescópios, embora ainda imperfeitos, já eram capazes de registrar a luz com detalhes nunca antes alcançados. Cada braço espiral fotografado surgia como uma pergunta luminosa, e cada núcleo brilhante se apresentava como um ponto de resistência contra as explicações que tentavam mantê-los confinados dentro da nossa própria galáxia. O universo, sutil como sempre, dava sinais de que sua escala era maior do que estávamos preparados para admitir. O palco dessa virada foi montado a partir de pequenos indícios. A nebulosa de Andrômeda, por exemplo, aparecia em imagens como uma estrutura tão extensa que, mesmo em longas exposições fotográficas,
ultrapassava os limites das placas. Seu brilho central era intenso, mas suas bordas se estendiam suavemente, como o rastro de uma vela que continua iluminando muito depois de apagada. Andrômeda parecia desafiar a ideia de que pudéssemos estar observando algo interno à Via Láctea. Se fosse uma nebulosa local, sua dimensão física teria de ser gigantesca demais para fazer sentido. Ainda assim, a mentalidade científica da época insistia em manter o céu dentro dos contornos familiares. A mente humana precisa de tempo para expandir o que considera possível, da mesma forma que o olho precisa de minutos para se ajustar à escuridão total. Mas havia algo ainda mais intrigante que começava a emergir dessas observações. Alguns desses objetos, além de seu brilho contínuo, exibiam pontos de luz que surgiam e desapareciam como faróis distantes. Eram supernovas, explosões de estrelas gigantes, eventos tão luminosos que podem superar o brilho de uma galáxia inteira por algumas semanas. Quando observadas em nebulosas espirais, essas explosões apresentavam intensidades que não combinavam com uma localização interna à Via Láctea. Se estivessem próximas, seriam ofuscantes. Como não eram, isso sugeria que estavam muito mais distantes. Cada supernova registrada funcionava como um eco longínquo, sinalizando que as nebulosas espirais podiam ser sistemas vastos, separados, autossuficientes, verdadeiros mundos de estrelas, compostos não por poeira interna, mas por uma multiplicidade de sóis. Ainda assim, evidências como essa eram interpretadas com cautela. A comunidade científica precisava de métodos capazes de transformar suposições em distâncias reais. Foi nessa busca que a astronomia encontrou uma das chaves mais elegantes e discretas já descobertas: as variáveis cefeidas. São estrelas que brilham de forma pulsante, expandindo e contraindo como um coração luminoso. A grande descoberta feita por Henrietta Leavitt, ao estudar essas estrelas nas nuvens de Magalhães, foi perceber que existe uma relação direta entre o período de pulsação de uma cefeida e seu brilho intrínseco. Quanto mais longa a pulsação, mais luminosa a estrela realmente é. Essa relação, chamada hoje de lei período-luminosidade, transformou uma simples observação em um instrumento de medição cósmica. Com essa ferramenta, era possível comparar o brilho real de uma estrela cefeida com o brilho observado e, assim, calcular sua distância. De repente, o universo ganhou uma régua confiável, e foi justamente essa régua, delicada e precisa, que passou a ser aplicada às nebulosas espirais. A partir do momento em que uma cefeida foi encontrada em Andrômeda, a discussão começou a se desdobrar de maneira definitiva. A estrela pulsava devagar, indicando que era muito mais luminosa do que sua aparência sugeria. Ao comparar intensidade real e intensidade aparente, surgia um número tão grande que parecia quase impossível de aceitar. Ela estava a mais de 1 milhão de anos-luz de distância, bem além das fronteiras da Via Láctea, que hoje sabemos ter cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. A conclusão era simples, embora monumental. Andrômeda era um universo-ilha, e não uma nebulosa interna. Era uma galáxia inteira, tão vasta quanto a nossa, talvez ainda maior. Quando esses dados começaram a circular, algo mudou. A ideia de que a Via Láctea era a totalidade do universo começou a se desfazer como gelo sob o Sol, e com ela, a visão de que as nebulosas espirais eram pequenos fenômenos locais também se dissolveu. A compreensão de que existiam outros sistemas galácticos espalhados pelo cosmos expandiu a realidade para além do que qualquer geração anterior havia ousado imaginar. Era como se o universo, até então reduzido a uma grande casa escura, tivesse suas paredes derrubadas de uma só vez, revelando uma planície sem fim, iluminada por fogueiras distantes que sempre estiveram ali, só aguardando que nossos olhos estivessem prontos. É impressionante perceber como um único método, uma única estrela pulsante, pôde alterar a forma como entendíamos o cosmos. Antes dela, o universo era concebido como uma ilha solitária no escuro. Depois dela,
descobrimos que vivíamos em um arquipélago quase infinito. Cada galáxia passou a ser vista como um sistema próprio, com bilhões de estrelas, planetas e histórias escondidas em seus braços espirais. A Via Láctea deixou de ser o todo e passou a ser apenas uma entre muitas. E essa mudança, embora científica, também é profundamente filosófica. Ela nos lembra que interpretar o mundo a partir do que conhecemos é sempre insuficiente, porque a realidade não cabe nos limites da nossa experiência imediata. O mais notável é que essa revelação não surgiu da grandiloquência, mas da sutileza, de pequenas variações no brilho de uma única estrela, registrada em fotografias silenciosas. A ciência, muitas vezes, avança assim, através de detalhes que parecem insignificantes até o momento em que iluminam uma verdade muito maior. E enquanto refletimos sobre essa transformação, fica uma percepção tranquila de que ainda há inúmeras portas esperando para serem abertas, cada uma revelando dimensões que hoje ainda nem imaginamos. No fundo da noite, enquanto o vento arrasta suavemente o ar frio e as estrelas observam em silêncio, surge a sensação de que essa expansão da visão não foi um ponto final, mas o início de uma nova pergunta que continua ecoando no espaço. Se as galáxias não eram o que pensávamos, que outros enganos ainda permanecem escondidos na escuridão do cosmos? A noite segue, espalhando seu silêncio como um oceano imóvel, e dentro desse imenso repouso, percebemos que a descoberta de que Andrômeda era uma galáxia inteira não foi um fim, mas um início. Bastou que uma estrela pulsante revelasse sua distância para que tudo o que acreditávamos se expandisse de forma irreversível. A Via Láctea deixou de ser o centro, deixou até mesmo de ser única, e de repente, os borrões espirais que antes cabiam confortavelmente dentro do nosso mapa cósmico precisaram ser reposicionados em um universo muito maior. Era como observar o reflexo de um rosto em um espelho pequeno, até alguém afastá-lo e mostrar que, na verdade, há uma paisagem inteira atrás do vidro. Um mundo que sempre esteve ali, mas cuja presença só entendemos quando ousamos olhar um pouco além. Esse olhar, quieto e persistente, abriu caminho para uma nova etapa. Compreender o que esses gigantes eram de verdade e como, sem perceber, os interpretamos de forma tão limitada por tanto tempo. A partir do momento em que aceitamos que as nebulosas espirais eram galáxias independentes, um novo desafio surgiu. Era necessário entender sua estrutura, seu tamanho e sua relação com o espaço ao redor. As primeiras fotografias de exposição longa já mostravam braços espirais que se estendiam como trilhas luminosas, mas era difícil entender o que esses braços representavam. O que parecia, à primeira vista, uma simples rotação de estrelas era, na realidade, um fenômeno mais complexo. As galáxias espirais não giram como um disco rígido. Cada região interna e externa se move em velocidades diferentes. Esse padrão de movimento cria ondas de densidade que percorrem a galáxia como um rio invisível, comprimindo gases, acendendo berçários estelares e moldando a aparência elegante que percebemos como espiral. Nos primórdios da astronomia galáctica, interpretar esses braços como estruturas sólidas era um equívoco natural, uma forma de traduzir o desconhecido usando conceitos familiares, mas o cosmos raramente se curva à intuição humana. Ele se organiza em dinâmicas que exigem paciência e humildade para serem compreendidas. A própria noção de rotação galáctica curiosamente desafiou a astronomia por décadas. Quando os cientistas começaram a medir a velocidade das estrelas em diferentes regiões de uma galáxia, algo inesperado apareceu. As estrelas mais distantes do centro giravam rápido demais, em velocidades incompatíveis com a quantidade de matéria visível. Se dependessem apenas da gravidade das estrelas e da poeira que conseguimos observar, essas regiões externas deveriam se desintegrar no espaço. Mas não se desintegravam. Permaneciam unidas, girando como se estivessem sendo guiadas por uma mão invisível. A solução, ou o início da solução, estava escondida atrás desse movimento anômalo. Mas, naquele período inicial, antes de a matéria escura entrar na história,
A interpretação desses dados era um quebra-cabeça sem encaixe. Enquanto essas questões surgiam, uma compreensão fundamental começava a se formar. As galáxias eram enormes, muito maiores do que qualquer suposição anterior. A Via Láctea, por exemplo, possui cerca de 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas, distribuídas em um disco que se estende por aproximadamente 100 mil anos-luz. É difícil imaginar essa escala. Um ano-luz, por si só, é uma distância quase inimaginável, cerca de 9 trilhões e meio de quilômetros. Multiplique isso por 100 mil, e o número começa a escapar até mesmo da imaginação. Ainda assim, essa vastidão representa apenas um traço na cartografia cósmica. Andrômeda, situada a mais de 2 milhões e meio de anos-luz de nós, carrega uma massa ainda maior, o equivalente a 1 trilhão de sóis. E à medida que telescópios mais potentes surgiam, novas galáxias eram detectadas em todas as direções, algumas espirais, outras elípticas, outras ainda irregulares, como se fossem fragmentos dispersos de uma arte antiga. De repente, o universo se transformou em um continente repleto de cidades luminosas, cada uma com milhões ou bilhões de habitantes estelares. Essa multiplicidade é algo que transforma não apenas a ciência, mas a própria percepção humana. A mente tende a buscar uma narrativa, uma ordem, um sentido. Ao descobrir que existem bilhões de galáxias no universo observável, cada uma com sua arquitetura e história, algo dentro de nós se expande também. Cada galáxia é como uma memória fossilizada do cosmos, uma estrutura que carrega consigo informações sobre o tempo profundo. Há galáxias jovens, vibrantes, cheias de regiões de formação estelar, e há galáxias antigas, onde a luz das estrelas parece mais pálida, como se estivesse cansada de atravessar tanto espaço. Esse contraste oferece um retrato inequívoco da evolução do universo. Um retrato que, no entanto, só começamos a interpretar corretamente quando aceitamos que nossa percepção inicial estava errada. Esse reconhecimento de que interpretamos as galáxias de forma limitada por tanto tempo não diminui a ciência. Pelo contrário, revela sua beleza essencial. O conhecimento não é um salto direto para a verdade. É um caminhar contínuo, muitas vezes acompanhado de desvios, curvas e paisagens inesperadas. Durante séculos, observamos as galáxias como manchas. Durante décadas, tentamos encaixá-las dentro da Via Láctea, e só depois de uma longa sequência de dúvidas e evidências, começamos a entendê-las como mundos independentes. Cada equívoco foi um degrau. Cada suspeita mal formulada foi uma aproximação. É assim que a ciência respira, como um organismo paciente que aprende com cada aproximação, com cada erro, com cada tentativa incompleta. E ao perceber isso, surge uma pergunta que flutua no ar da noite como uma estrela distante. Quantas outras estruturas no universo ainda interpretamos apenas pela superfície, sem perceber a verdadeira escala escondida na profundidade do escuro? A noite avança como um grande suspiro silencioso, e há instantes em que parece que o próprio ar se aproxima da imobilidade absoluta, como se o cosmos estivesse prestes a anunciar algo que muda não apenas o que vemos, mas o que pensamos sobre ver. Depois que entendemos que as nebulosas espirais eram outras galáxias, vastas, distantes, inteiras, surge um segundo abalo silencioso, uma revelação que não depende apenas de forma e escala, mas de movimento. Um movimento que não se percebe olhando para uma única fotografia, assim como não se nota o fluir de um rio observando apenas uma gota. É preciso acompanhar o tempo, é preciso escutar a luz. E quando isso acontece, o universo se transforma diante de nós. Deixa de ser estático, imóvel, contínuo e começa a se expandir. Esse entendimento não surgiu de um clarão repentino, mas de pequenos desvios no espectro da luz das galáxias. Edwin Hubble, trabalhando no Monte Wilson com o telescópio Hooker, na época o mais poderoso do mundo, observou que a luz emitida por muitas galáxias distantes estava deslocada para o vermelho. Esse fenômeno, conhecido como redshift, era interpretado como um sinal de afastamento. Quanto mais vermelha a luz, maior a velocidade com que a galáxia parecia se distanciar de nós.
O espaço, que por séculos consideramos um palco fixo onde as estrelas apenas dançavam lentamente, agora revelava que o próprio palco estava em movimento. O universo parecia crescer, como um sopro que nunca cessava. A relação entre distância e velocidade, hoje chamada de Lei de Hubble, se tornou uma das descobertas mais impactantes da história da ciência. Quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela se afasta. Nada nisso sugere que estamos no centro. Sugere apenas que o espaço está se expandindo igualmente em todas as direções. É como marcar pontos em um balão vazio e começar a inflá-lo. De qualquer ponto que observemos, todos os outros parecem se afastar. Não porque fugimos uns dos outros, mas porque o espaço entre nós se alonga. Essa imagem tão simples e tão profunda ajudou gerações a compreender que o universo não é um quadro estático, mas uma obra em transformação contínua. A ideia de expansão já havia sido intuída antes por Georges Lemaitre, um padre e físico belga que observou as mesmas evidências e concluiu que o universo tinha um passado comprimido, condensado em um estado denso e quente. Lemaitre sugeriu que o cosmos tinha nascido de um átomo primordial, um ponto inicial de energia extrema que se expandiu ao longo do tempo. Durante muito tempo, essa proposta foi recebida com cautela, quase como uma especulação filosófica. Mas as medições de Hubble, surgindo logo depois, forneceram o suporte empírico que faltava. A expansão não era apenas uma metáfora, era uma propriedade mensurável do espaço. A partir desse instante, olhar para uma galáxia deixou de ser apenas observar luz. Passou a ser observar tempo, o tempo estirado como um tecido. Quando vemos uma galáxia distante, estamos vendo seu passado, porque a luz levou milhões ou bilhões de anos para chegar até nós. E enquanto essa luz viajava, a própria galáxia se afastava, modificando seu espectro. Cada ponto vermelho nas medições era como um registro fossilizado do movimento do espaço. Essa percepção altera profundamente a maneira como entendemos o cosmos. Ele não está parado. Ele respira. Ele se afasta de si mesmo. Ele guarda em cada direção a memória do instante em que começou. É curioso imaginar que, por tanto tempo, acreditamos que o universo fosse eterno e imutável. Alguns modelos defendiam que o cosmos estava em equilíbrio perfeito, como um relógio que nunca precisaria de corda. Mas as observações desmontaram essa visão aos poucos, revelando que o universo é mais parecido com um organismo vivo, expandindo-se como células que se dividem, crescendo sem cessar enquanto o tempo avança. A imobilidade era uma ilusão sustentada pela falta de perspectiva, como olhar para uma montanha sem perceber que ela também erode, respira, se transforma. Cada galáxia que se afasta é um lembrete de que o universo inteiro está em movimento e que qualquer noção de estabilidade deve ser repensada sob a luz dessa descoberta. Essa expansão, porém, não significa que estamos sendo arremessados pelo espaço. É o próprio espaço que se estende. Em escalas humanas, isso é imperceptível. Nossas vidas são curtas demais para notar o alargamento do cosmos, mas em escalas de bilhões de anos, a expansão se torna a própria narrativa da existência. Hoje sabemos que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos e que no passado, toda a matéria e energia estavam reunidas em um estado extremamente compacto. A radiação cósmica de fundo, descoberta nos anos 1960, é um eco direto desse momento. Um brilho fraco, quase uniforme, preenchendo todo o céu, como uma brasa antiga que insistiu em não se apagar. Esse brilho é a comprovação de que o universo não apenas se expandiu, mas começou quente e denso, esfriando enquanto crescia. O que isso significa para a compreensão das galáxias? Significa que elas são fragmentos da expansão. As primeiras se formaram quando o universo tinha algumas centenas de milhões de anos, como redemoinhos de matéria puxada pela gravidade. À medida que o espaço se esticava, as galáxias se distanciavam umas das outras, mas ao mesmo tempo, internamente se organizavam, criando estrelas, sistemas planetários, nebulosas e regiões de poeira. Entender sua evolução
exige aceitar que elas nasceram de uma competição delicada entre expansão e gravidade, forças que moldam a arquitetura cósmica desde o início dos tempos. A ciência só pôde captar essa dança quando permitiu que a luz revelasse seu desvio, sua cor, sua velocidade. Antes disso, imaginávamos galáxias estáticas e imutáveis, como lanternas fixadas em uma parede infinita. Mas o universo mostrou outra história, uma história de afastamentos, fronteiras móveis, caminhos que se abrem e se alongam. Cada galáxia é uma testemunha silenciosa do crescimento do espaço. Cada desvio para o vermelho, uma coordenada desse processo. E, quando nos detemos nesse ponto da jornada, uma sensação de humildade se instala. Durante tanto tempo acreditamos em um cosmos estático, não por falta de curiosidade, mas porque nossos instrumentos de interpretação ainda não eram capazes de registrar o delicado tremor do espaço. Agora que sabemos que o universo se expande, fica a pergunta que flutua no fundo da noite, como uma estrela isolada. Se o próprio tecido do cosmos está em movimento, que outras partes dessa história ainda estão esperando para ser compreendidas? A noite se alonga em silêncio, e ao avançarmos nesse caminho percebemos que, depois da expansão do universo, outro enigma começa a se insinuar nas entrelinhas da nossa leitura cósmica. O entendimento de que as galáxias se afastam umas das outras já seria, por si só, uma revolução suficiente para transformar nossa visão do mundo. Mas o universo nunca se contenta em revelar apenas um mistério por vez. À medida que telescópios mais potentes foram sendo construídos e que astrônomos passaram a observar galáxias com maior precisão, um novo tipo de comportamento começou a emergir, algo que parecia contrariar as expectativas mais básicas da física que conhecíamos. Era como observar um rio que corre para cima, ou uma sombra que se move sem que a luz ao redor tenha mudado. Um fenômeno discreto, mas suficientemente estranho para indicar que alguma peça fundamental estava faltando na nossa compreensão. O ponto de partida desse novo enigma estava na rotação das galáxias. Quando se observava uma galáxia espiral, era natural imaginar que suas estrelas orbitavam o centro da mesma forma que os planetas orbitam o Sol, mais rápido perto do núcleo, mais devagar conforme se afastam. Essa lógica deriva da gravidade newtoniana, que prevê diminuição de velocidade quanto maior for a distância ao objeto central. Mas em meados do século XX, medições mais cuidadosas começaram a mostrar algo inesperado. As estrelas das regiões externas das galáxias estavam girando rápido demais. Rápido o suficiente para escapar, se a única força presente fosse a gravidade da matéria que conseguíamos ver. Aparentemente, essas galáxias deveriam se desintegrar, soltando suas estrelas para o vazio intergaláctico, como fagulhas que escapam de uma fogueira. No entanto, elas permaneciam coesas, inteiras, equilibradas em uma dança que desafiava as previsões conhecidas. Esse comportamento foi estudado com intensidade, e as curvas de rotação, gráficos que mostram a velocidade das estrelas em diferentes distâncias do centro galáctico, se tornaram uma das evidências mais intrigantes da astronomia moderna. Em vez de cair com a distância, como seria esperado, essas curvas se achatavam, permaneciam altas, constantes, como se houvesse uma força invisível mantendo as estrelas em órbitas rápidas e estáveis. Algo significativo estava atuando, algo que não correspondia à massa visível das galáxias. Era como observar o movimento de um carrossel girando a uma velocidade que nenhuma de suas cordas aparentes poderia sustentar. Havia uma sustentação escondida, profunda, distribuída ao longo de todo o espaço galáctico. Foi nesse cenário que um novo conceito ganhou força, o de que grande parte da massa das galáxias não estava na luz que víamos, mas em algo mais, algo que não emitia brilho, não refletia radiação, não interagia com a luz de forma direta. Um tipo de matéria silenciosa, que só revelava sua presença através da gravidade que exercia. A essa componente invisível foi dado o nome de matéria escura. E sua descoberta não foi resultado de uma revelação súbita, mas de um conjunto de pistas,
acumuladas com paciência. Galáxias que giravam rápido demais. Aglomerados galácticos que exibiam velocidades internas impossíveis de explicar usando apenas a matéria visível. Lentes gravitacionais que curvavam a luz além do esperado, como se houvesse uma mão extra pressionando o espaço. O astrônomo Fritz Zwicky já havia sugerido a existência dessa matéria invisível décadas antes, quando estudou o aglomerado de Coma e percebeu que suas galáxias se moviam com velocidades tão grandes que deveriam escapar do aglomerado. Mas não escapavam. Algo as mantinha ali. Ele chamou esse algo de Dunkle Materie, ou matéria escura. Por muito tempo, sua proposta foi vista como ousada demais, especulativa demais. Mas a ciência, com sua marcha lenta e constante, retornou ao ponto em que Zwicky havia plantado a primeira semente. As evidências se acumularam, e o que antes era hipótese se transformou em necessidade para explicar o comportamento dos maiores sistemas gravitacionais do universo. Hoje, sabe-se que a matéria escura compõe cerca de 85% de toda a matéria existente. As estrelas, planetas, poeira e nuvens gasosas, tudo o que brilha, corresponde apenas a uma fração pequena, quase simbólica, da totalidade material do cosmos. A maior parte é silêncio. A maior parte é invisível. Essa conclusão muda profundamente a nossa percepção das galáxias. Elas não são apenas espirais luminosas flutuando na escuridão. São estruturas ancoradas em halos invisíveis de matéria escura. Halos que se estendem muito além dos braços espirais e que moldam a maneira como a galáxia se mantém coesa. A imagem que surge é quase poética, como se cada galáxia estivesse suspensa por uma estrutura silenciosa, um molde transparente que a envolve e lhe dá forma. Essa noção transforma de maneira delicada a forma como enxergamos a luz. Aquilo que vemos é apenas a superfície, o reflexo. A verdadeira arquitetura galáctica está escondida, e isso não é apenas um fenômeno físico, é também um lembrete de que o universo carrega camadas que só podem ser reveladas quando temos coragem de questionar nossas interpretações mais antigas. A matéria escura mostra que, por muito tempo, lemos as galáxias como quem lê um livro pela capa, sem perceber que a maior parte das páginas estava escrita em tinta invisível. A ciência ainda não sabe o que a matéria escura é. Existem teorias, partículas hipotéticas, modelos matemáticos, mas nenhum experimento conseguiu detectá-la diretamente. Ela permanece como uma presença silenciosa, revelada apenas pela gravidade, como um vento cósmico que não sentimos, mas que move tudo ao redor. Pensar nisso amplia a própria natureza do mistério. Se a maior parte da matéria é invisível, quanto do universo realmente compreendemos? Quanto ainda falta entender? Ao caminhar por essas perguntas, a sensação é de que a noite se aprofunda, não como um escuro ameaçador, mas como uma vastidão que nos convida a continuar olhando. Cada galáxia, sustentada por essa matéria oculta, parece carregar em sua forma um lembrete sereno de que a realidade é maior do que aquilo que a luz consegue mostrar. E no fundo dessa percepção surge uma inquietação suave, quase uma brisa dentro do pensamento. Se existe tanto invisível moldando o cosmos, que outras forças ocultas ainda aguardam por um olhar capaz de percebê-las. A noite permanece como um véu espesso, acolhendo cada pensamento que se alonga na direção do desconhecido. E à medida que seguimos adiante, surge a sensação de que as galáxias, mais do que estruturas de estrelas, são arquivos silenciosos onde o universo anotou sua própria biografia. Cada brilho, cada faixa de poeira, cada estrela jovem pulsando entre nebulosas, guarda um fragmento do tempo profundo, como se fossem gavetas abertas para quem souber escutar a luz devagar. Durante muitos anos, acreditamos que compreender galáxias significava apenas medir distâncias ou contar estrelas, mas a ciência foi revelando que a verdadeira riqueza delas está naquilo que acumulam. Marcas de colisões antigas, ecos de explosões estelares, resquícios de matéria espalhada como fragmentos de uma história que o cosmos contou sem palavras. É nesse ponto da caminhada que a visão muda outra vez.
Começamos a enxergar galáxias não como corpos isolados, mas como sótãos cósmicos cheios de vestígios do passado. Os astrônomos perceberam isso quando passaram a analisar não apenas a forma das galáxias, mas suas sutis assimetrias, suas deformações, suas caudas de estrelas estendidas como fios soltos de um tecido rasgado. Em muitos casos, esses padrões denunciavam eventos violentos, fusões entre galáxias, encontros que esticaram seus braços espirais, colisões que alteraram a direção do movimento das estrelas. Uma galáxia como a Via Láctea, por exemplo, carrega em seu halo estruturas que parecem correntes de luz tênue, fluxos estelares que são restos de galáxias menores engolidas ao longo de bilhões de anos. Essas correntes funcionam como fósseis orbitais, preservando trajetórias que podem ser reconstruídas para revelar encontros antigos. A ciência, nesse aspecto, se transforma quase em arqueologia. Em vez de escavar o solo, escava o céu, lendo na distribuição das estrelas as histórias que o espaço guardou. Um dos exemplos mais fascinantes dessa abordagem é a galáxia Andrômeda, nossa grande vizinha cósmica. Observações revelam que ela não é apenas uma espiral elegante, mas um repositório de colisões. Seu halo, enorme e difuso, contém milhões de estrelas que não nasceram ali, mas foram arrancadas de outras galáxias ao longo de sucessivos eventos de fusão. Cada uma dessas estrelas é como uma memória. Quando analisamos sua composição química, descobrimos indícios de sua origem. Algumas têm elementos que sugerem terem sido formadas em ambientes mais pobres em metais, característicos de galáxias pequenas. Outras carregam assinaturas de regiões mais densas. Assim, Andrômeda se mostra não como uma forma perfeita, mas como um mosaico cósmico, uma espiral que cresceu devorando, absorvendo, unificando pedaços de outros mundos luminosos. Essas fusões, embora pareçam caóticas, são parte essencial da evolução galáctica. A própria Via Láctea está destinada a se fundir com Andrômeda daqui a cerca de 4 bilhões de anos, formando uma nova galáxia elíptica ou algo próximo disso. Essa fusão futura já deixa marcas no presente. Ambas estão se aproximando uma da outra em uma velocidade de cerca de 110 km por segundo. A imagem dessa aproximação não é de destruição violenta, mas de um lento encontro entre dois gigantes, como dois rios que correm em direções diferentes até finalmente se misturarem. O universo sempre trabalhou assim, de forma paciente e ampla, moldando suas formas por encontros e rupturas que acontecem em escalas de tempo tão extensas que se tornam quase silenciosas. Além das fusões, há outro tesouro escondido nas galáxias, os buracos negros supermassivos que habitam seus centros. Durante muito tempo, se pensou que essas entidades eram raras, mas hoje sabemos que praticamente todas as galáxias possuem um buraco negro milhões ou bilhões de vezes mais massivo que o Sol em seu núcleo. Essas estruturas, invisíveis e vorazes, regulam o crescimento das galáxias, influenciam a formação de estrelas, moldam jatos de energia que atravessam o espaço como faróis. A Via Láctea, por exemplo, abriga em seu centro o buraco negro Sagitário A, com cerca de 4 milhões de massas solares. A matéria que orbita ao seu redor se aquece e se distorce de forma extrema, e sua presença determina muito do ritmo interno da galáxia. É uma espécie de coração escuro, silencioso, cujos batimentos só podem ser percebidos indiretamente. Esses buracos negros não surgem do nada. Eles são registros de períodos intensos da vida das galáxias, fases em que enormes quantidades de gás e poeira caíram em direção ao núcleo, alimentando o buraco negro central e produzindo quasares, objetos tão brilhantes que podem iluminar o universo inteiro. Muitos quasares visíveis hoje vêm de épocas em que as galáxias eram jovens e turbulentas. Quando olhamos para eles com telescópios sensíveis, enxergamos uma espécie de flashback cósmico. Testemunhamos as galáxias em sua juventude, em momentos de atividade extrema, como se estivéssemos folheando um álbum antigo, vendo momentos marcantes que já não existem mais,
mas que deixaram suas marcas profundas. Há também outro tipo de memória escondida: a química. Cada estrela carrega dentro de si os elementos que estavam presentes na nuvem que lhe deu origem. Estrelas mais antigas exibem poucas quantidades de elementos pesados, pois nasceram quando o universo ainda não havia passado por muitas gerações de supernovas. Já estrelas mais recentes carregam elementos como carbono, ferro, ouro, materiais sintetizados nas explosões de gerações anteriores. Analisar a composição das estrelas de uma galáxia nos diz quais ciclos ela viveu, que explosões testemunhou, que épocas turbulentas atravessou. É como abrir um baú antigo e encontrar cartas, fragmentos, vestígios de incontáveis vidas. As galáxias, portanto, não são apenas objetos brilhantes flutuando no vazio. São memórias vivas, repletas de camadas e camadas de tempo. O brilho suave que captamos em seus braços espirais é, na verdade, uma composição de histórias sobrepostas. Estrelas que nascem, estrelas que morrem, poeira que se espalha, buracos negros que moldam o entorno, fusões que reescrevem identidades inteiras. À medida que aprendemos a interpretar cada sinal, cada variação, percebemos que a luz que chega até nós é uma narrativa rica, complexa, escrita ao longo de bilhões de anos. E o mais fascinante é que cada galáxia, por mais distante que esteja, oferece uma pista diferente sobre o passado do universo. Algumas guardam registros da primeira era estelar. Outras mostram como a matéria se agrupou logo após o início de tudo. Outras ainda trazem sinais de fenômenos que mal conseguimos definir. Cada uma, assim, funciona como um sótão onde o cosmos armazenou peças de um quebra-cabeça que ainda não montamos por completo. Ao olhar para essa dimensão, surge uma pergunta que parece se estender na escuridão, como uma estrela que brilha só o suficiente para guiar o pensamento. Se cada galáxia guarda pedaços da história do universo, quais partes dessa história ainda permanecem escondidas, esperando por olhos capazes de decifrá-las? A noite segue respirando devagar, como se cada sombra carregasse um fragmento de memória que apenas a escuridão sabe preservar. Nesse silêncio profundo, ao observarmos as galáxias com mais cuidado, percebemos que elas não são apenas fósseis luminosos de um passado distante, mas parte de uma arquitetura ainda mais ampla, uma rede que costura o universo como se fosse um tecido imenso, entrelaçando estruturas que se estendem por bilhões de anos-luz. Durante muito tempo, imaginamos as galáxias como ilhas independentes, cada uma flutuando sozinha em um mar sem fronteiras. Só mais tarde descobrimos que essas ilhas, na verdade, formam continentes, e que esses continentes se organizam em desenhos tão complexos e sutis que, se pudéssemos vê-los diretamente, talvez ficássemos em silêncio diante da grandiosidade absoluta. É quando começamos a contemplar as superestruturas cósmicas, aglomerados, superaglomerados, filamentos, vazios, que a compreensão humana encontra um limite novo e fascinante. Os aglomerados de galáxias foram a primeira pista dessa escala superior. Esses agrupamentos podem conter centenas ou milhares de galáxias presas entre si pela gravidade coletiva da matéria visível e da matéria escura. O aglomerado de Virgo, por exemplo, reúne mais de 1000 galáxias em uma estrutura onde cada uma delas segue órbitas complexas, como partículas presas em um redemoinho gigante. Há galáxias que se movem ali a velocidades de mais de 1000 quilômetros por segundo, cruzando o espaço interno do aglomerado como fragmentos luminosos guiados por forças enormes e invisíveis. Esses movimentos revelam que a matéria escura é abundante em tais regiões, formando halos gigantescos que sustentam a coesão de todo o conjunto. O que vemos, luz, estrelas, poeira, é apenas a superfície. A verdadeira massa do aglomerado se esconde em sua estrutura invisível. À medida que telescópios mais sensíveis começaram a mapear o universo com precisão, uma nova revelação emergiu. Os aglomerados não estavam distribuídos ao acaso. Eles se alinhavam, formavam correntes,
conectavam-se como contas em um colar. Surgiram então os superaglomerados, conjuntos ainda maiores, compostos por inúmeros aglomerados interligados. O superaglomerado de Laniakea, por exemplo, é a região cósmica que contém nossa própria Via Láctea e Andrômeda. A palavra Laniakea, em havaiano, significa céu imenso, e não é difícil entender por quê. Essa estrutura se estende por cerca de 500 milhões de anos-luz e contém centenas de milhares de galáxias, todas atraídas por uma região de gravidade particularmente intensa, conhecida como o Grande Atrator. Quando olhamos para essas dimensões, nossa galáxia, tão imensa quando vista de dentro, se torna apenas um ponto discreto em um mapa quase inimaginável. Mas essa visão ainda não é o todo. Ao estender os mapas cósmicos para escalas ainda maiores, descobrimos a teia cósmica, uma rede de filamentos e vazios que organiza a matéria do universo em padrões semelhantes a fibras, ramificações, conexões. Os filamentos são como rodovias luminosas de galáxias, enquanto os vazios são regiões gigantescas com pouquíssima matéria, espaços quase desertos que podem se estender por centenas de milhões de anos-luz. Essa teia complexa foi prevista por simulações de supercomputadores no final do século XX e confirmada por levantamentos observacionais como o Sloan Digital Sky Survey. Ver essa estrutura é como observar o universo de fora, percebendo que sua forma não é aleatória, mas moldada por sutis ondulações iniciais do espaço-tempo, amplificadas pela gravidade ao longo de bilhões de anos. A formação dessa teia tem origem em pequenas flutuações de densidade existentes logo após o Big Bang. Regiões ligeiramente mais densas atraíram mais matéria, crescendo com o tempo. Regiões mais vazias permaneceram vazias. O resultado é uma espécie de esqueleto cósmico que orienta a posição das galáxias, a formação de seus aglomerados, o desenho do espaço em escalas inimagináveis. É como observar rachaduras em um vidro ou raízes subterrâneas de uma árvore monumental, linhas que se espalham, conectam, se agrupam e se distanciam, formando um mosaico onde cada ponto tem uma história escrita em milhões de anos. Quando observamos um desses filamentos, acompanhando galáxias que se organizam como partículas presas a um fio invisível, percebemos que nossa visão inicial das galáxias, como objetos isolados, era profundamente limitada. Elas são, na verdade, nós luminosos em uma vasta rede tridimensional. Cada uma se move influenciada por forças que atuam não apenas no nível local, mas em dimensões gigantescas que se estendem muito além do horizonte visível. A ideia de isolamento desaparece. Tudo está conectado por fluxos de gravidade que se estendem até onde nossos instrumentos conseguem enxergar. Essas estruturas gigantescas também revelam algo sobre o próprio destino do universo. A expansão acelerada do espaço, causada pela energia escura, outro componente misterioso que ainda não compreendemos, faz com que galáxias muito distantes se afastem tão rapidamente que um dia sua luz não chegará mais até nós. Isso significa que a teia cósmica, tal como a observamos agora, é uma fotografia de uma fase específica da história do universo. Em um futuro longínquo, as conexões entre superaglomerados podem se dissolver na vastidão crescente do espaço. É como olhar para um mapa antigo de continentes que, ao longo das eras geológicas, se separaram para formar o mundo atual. A teia cósmica é o atlas de um universo jovem, e nós, observando-a, somos testemunhas de um arranjo que não será eterno. Esse entendimento acrescenta uma nova camada ao mistério das galáxias. Elas não apenas carregam memórias internas, mas participam de uma coreografia imensa, onde cada movimento individual faz parte de uma dança maior. Cada filamento é uma via de matéria que conduz o próprio fluxo do cosmos, uma estrada invisível onde galáxias deslizam ao longo de bilhões de anos. Cada vazio é uma pausa, um respiro, um espaço onde quase nada acontece, mas que, paradoxalmente, dá forma ao todo. Quando contemplamos essas escalas, algo dentro da percepção humana se desloca suavemente.
A mente tenta acompanhar as distâncias, as estruturas, a profundidade desse cenário e sente que há sempre um limite prestes a ser alcançado, como se o cosmos estivesse dizendo que ainda temos muito a desaprender. Durante tanto tempo, acreditamos que as galáxias eram unidades isoladas de brilho, e agora percebemos que elas fazem parte de uma rede tão ampla que transcende qualquer noção inicial de separação. E enquanto essa compreensão se instala como uma brisa que percorre o pensamento, surge outra pergunta, sutil como uma estrela solitária no horizonte. Se o universo se organiza em estruturas tão imensas, o que ainda falta descobrir sobre o espaço que existe entre elas? Esse espaço que, em silêncio, também molda tudo o que vemos. A noite permanece suspensa como um grande silêncio respirando ao redor. E ao chegarmos a este ponto da caminhada, sentimos que, pouco a pouco, o universo começa a se aproximar não apenas como algo a ser observado, mas como algo que ressoa por dentro. Depois de atravessar as estrelas, as espirais, as estruturas invisíveis de matéria escura e até as fibras gigantes da teia cósmica, surge uma etapa mais delicada, aquela em que todo esse conhecimento se curva para dentro, como se refletisse nossas próprias formas de perceber e existir. As galáxias, tão distantes e tão antigas, tornaram-se espelhos de algo mais profundo, o modo como lidamos com o desconhecido. E ao contemplá-las, percebemos como nossas interpretações iniciais carregavam não apenas limitações tecnológicas, mas também maneiras humanas de olhar, maneiras que projetavam sobre o cosmos a simplicidade que gostaríamos que ele tivesse. Agora, com o horizonte ampliado, a ciência nos convida a fazer um caminho inverso, retornar da vastidão para o interior, entendendo que nossas percepções também são estruturas que evoluem. É curioso perceber como nosso olhar sempre buscou ordem e estabilidade. Durante séculos, imaginamos as galáxias como lanternas distantes, imutáveis, fixas em um universo estático. Era reconfortante acreditar que o cosmos não mudava, que os céus eram uma espécie de teto cristalino sobre nossas vidas passageiras. Ao descobrir que as galáxias se movem, se distanciam, se transformam, sofrem fusões e renascem em novas estruturas, percebemos que o universo não oferece a estabilidade que projetávamos nele. Ele é dinâmico, fluido, mutável. E, de certo modo, essa constatação ecoa dentro de nós. A ciência, ao corrigir os equívocos que mantivemos por tanto tempo, acaba nos lembrando que o erro faz parte do movimento, que o conhecimento não é um monumento de pedra, mas um rio em transformação. Um rio que avança, corrige seu próprio curso, aprofunda suas margens e, em cada curva, revela uma paisagem antes invisível. Dessa forma, observar as galáxias se torna também observar a trajetória humana, uma longa sequência de interpretações, revisões, novas ideias, novas perguntas. Cada equívoco antigo, acreditar que as nebulosas espirais estavam dentro da Via Láctea, imaginar um universo imóvel, supor que a luz sempre contava uma história simples, se transforma em testemunho da nossa capacidade de mudar. Não se trata de falhas, mas de passos. A ciência cresce assim, corrigindo-se, iluminando-se, aceitando que suas verdades são sempre provisórias e que cada revisão abre porta para compreensões mais amplas. Quando pensamos nisso, as galáxias deixam de ser objetos distantes e começam a funcionar como metáforas de nossa própria expansão, como se o universo, ao se revelar maior do que acreditávamos, nos ensinasse também o tamanho da mente humana quando ela se permite ir além. Essa expansão interior se intensifica quando percebemos que nossa própria visão está limitada pelo tempo. A luz que observamos das galáxias é uma mensagem antiga, uma carta escrita há milhões ou bilhões de anos. Ao receber essa luz, não estamos vendo o presente, mas o passado. E, paradoxalmente, esse distanciamento temporal nos faz refletir sobre nosso presente íntimo. É como perceber que tudo o que enxergamos, não apenas no céu, mas na vida, carrega algum tipo de atraso. A realidade chega sempre filtrada, interpretada,
reconstruída pela mente. Enxergamos o mundo não como ele é, mas como nossa percepção consegue traduzir. Assim como um telescópio precisa de filtros, ajustes, refinamentos, para capturar a luz verdadeira de uma galáxia, nosso pensamento também precisa atravessar camadas de interpretação para alcançar algo que se aproxime do real. Essa compreensão se aprofunda quando lembramos que a expansão do universo significa que tudo está em movimento, não apenas as galáxias, mas o próprio espaço que as separa. E essa noção pode ser transposta para dentro. Também nós expandimos, também nós mudamos, também nós nos afastamos de versões antigas que já não nos representam. Há distâncias internas que aumentam com o tempo, memórias que se esticam, percepções que se transformam. Assim como o cosmos não é o mesmo que era há bilhões de anos, nós também somos paisagens em mudança, moldadas pela passagem do tempo. A ciência, ao apontar essa expansão universal, nos lembra que a transformação é a regra, não a exceção. Ao contemplar essa ideia, surge outra percepção, a de que as galáxias, com toda a sua grandiosidade, não são apenas objetos imensos perdidos no espaço, mas símbolos de nossa relação com o desconhecido. Cada descoberta que fazemos sobre elas, a verdadeira distância, a rotação inesperada, os halos invisíveis, os filamentos conectando mundos, nos mostra que o universo é sempre mais complexo do que nossas primeiras interpretações. Isso significa que há sempre algo além do que conseguimos perceber no início. E essa verdade ecoa também no interior humano. Nossos sentimentos, nossas escolhas, nossos medos, nossas buscas, tudo carrega camadas que não vemos imediatamente. Assim como a matéria escura molda as galáxias sem emitir luz, há forças silenciosas, moldando cada um de nós. Forças que não aparecem à primeira vista, mas que sustentam nossas órbitas internas. Com isso, a própria relação entre humanidade e cosmos se torna mais íntima. Durante muito tempo, imaginamos as galáxias como entidades distantes, indiferentes, frias. Mas, ao compreendê-las melhor, percebemos que elas seguem processos familiares. Nascem, crescem, mudam, interagem, se transformam. São sistemas vivos em um sentido amplo, onde energia, matéria e tempo se entrelaçam continuamente. Essa semelhança não significa que o universo esteja vivo como nós entendemos a vida, mas que existe uma estrutura rítmica, uma ordem profunda que também nos habita. As galáxias seguem fluxos, nós seguimos fluxos. Elas se organizam, nós também buscamos organização. Elas carregam cicatrizes luminosas de eventos antigos, e nós carregamos cicatrizes emocionais que moldam nossos caminhos. Em muitos sentidos, estudar o cosmos é estudar a nós mesmos, só que em outra escala. À medida que essa percepção se instala, o olhar se volta novamente para dentro, como se o universo estivesse nos lembrando discretamente de que a compreensão externa só faz sentido quando encontra paralelo com a compreensão interna. O cosmos se expande, e nós expandimos junto com ele. O cosmos erra, colide, recomeça, e nós também. A ciência, nessa jornada, funciona como uma lanterna que ilumina tanto o céu quanto a mente, mostrando que conhecer o universo é aprender a habitar a incerteza com serenidade. E no meio desse silêncio vasto, surge uma pergunta que se desenha com a mesma leveza de uma estrela distante. Se cada descoberta externa nos transforma por dentro, que outras transformações ainda estão esperando para serem reveladas quando olharmos mais profundamente para nós mesmos? A noite permanece ampla e silenciosa, como se guardasse uma sabedoria que só se revela quando diminuímos o ritmo e permitimos que a escuridão se torne parte do pensamento. Depois de olhar para fora durante tanto tempo, para as galáxias, para as distâncias, para as forças invisíveis que moldam o cosmos, começa a surgir um momento natural em que tudo isso retorna a nós de maneira sutil, quase imperceptível, como uma maré que avança suavemente sobre a areia. É nessa transição que percebemos que o universo, ao ser estudado com tanto cuidado, acaba nos devolvendo reflexos, ecos e perguntas que se voltam para o interior da consciência.
A ciência, ao desvendar a estrutura das galáxias, nos mostra também algo sobre a estrutura da mente. Ao revelar equívocos antigos, revela igualmente como pensamos, como percebemos e como nos transformamos. O cosmos não é apenas um cenário, mas um espelho imenso, onde cada descoberta externa ilumina uma sombra interna. Esse movimento de retorno se intensifica quando contemplamos a fragilidade inicial de nossas interpretações. Durante séculos, acreditamos que as galáxias eram pequenas nuvens internas à Via Láctea, porque nossa imaginação se limitava àquilo que conseguíamos observar diretamente. O olhar humano sempre começa perto. Olhamos para o céu como quem olha para uma superfície plana, e só lentamente percebemos sua profundidade. Esse padrão se repete em quase tudo. Primeiro vemos o contorno, só depois enxergamos a matéria escondida sob ele. Entender nossas antigas concepções científicas é, de certo modo, entender o modo como buscamos sentido no mundo. Sempre tentamos encaixar o desconhecido na moldura do conhecido. Sempre tentamos dar forma ao que escapa. E quando finalmente nos permitimos ver de outro modo, algo se abre, não apenas no conhecimento, mas na própria percepção. Esse tipo de transformação não acontece apenas com telescópios e teorias. Acontece dentro de cada pessoa que experimenta uma compreensão nova sobre a natureza do universo. A ideia de que as galáxias estão se afastando, por exemplo, muda intuitivamente nossa relação com a noção de permanência. Nada fica parado. Nada é sólido. Até mesmo a luz que chega até nós carrega movimento, carrega deslocamento, carrega a marca do tempo. E isso provoca uma reflexão mais íntima. Quantas partes de nós também se movem sem que percebamos? Quantas histórias internas mudam de forma enquanto seguimos vivendo, como galáxias que se afastam lentamente umas das outras? Ao caminhar por essa linha entre o externo e o interno, outro aspecto da cosmologia começa a dialogar com a consciência, a noção de escala. Quando pensamos que o universo observável contém algo em torno de 2 trilhões de galáxias, espalhadas por uma extensão tão vasta que a luz leva bilhões de anos para atravessá-la, uma sensação estranha se estabelece. Uma mistura de pequenez e amplitude, de humildade e expansão. A mente acostumada a lidar com distâncias humanas precisa se ajustar, como um telescópio que adapta suas lentes, para acolher algo tão desproporcional. E ao fazer isso, ela própria se amplia. Pensar no cosmos não é apenas um exercício intelectual. É uma experiência emocional, quase meditativa. O simples fato de imaginar galáxias se movendo em estruturas imensas, guiadas por forças invisíveis, desperta a sensação de que estamos participando de algo muito maior do que nossa vida cotidiana sugere. Essa mudança de perspectiva pode parecer abstrata, mas ela se infiltra nos detalhes. A ideia de que as galáxias guardam memórias antigas nos leva a pensar sobre como também guardamos memórias que moldam nossa trajetória. As estrelas mais velhas de uma galáxia carregam registros químicos do início do universo. Nós, por nossa vez, carregamos traços de experiências que definem quem somos. A matéria escura, silenciosa e invisível mantém a coesão galáctica. Algo semelhante acontece dentro de cada pessoa. Forças internas que não conseguimos nomear totalmente, mas que mantêm nossas histórias unidas. Uma tristeza antiga, uma alegria esquecida, um medo discreto, um sonho não realizado. Tudo isso forma ralos invisíveis que circundam nossas decisões e movimentos. Assim como o cosmos, somos feitos de luz e sombra, de visível e invisível. É nesse ponto que o pensamento começa a se tornar mais contemplativo. A ciência descreve as galáxias com equações, lentes gravitacionais, mapas de radiação. Mas a experiência humana descreve o universo com sensação, com silêncio, com intuição. A junção dessas duas formas de ver cria uma ponte entre razão e significado. As galáxias não precisam de propósito para existir, mas nós buscamos propósito ao observá-las. E é justamente essa busca que faz o universo parecer tão próximo. Porque enquanto olhamos para fora, algo em nós se reorganiza.
Não se trata de encontrar respostas definitivas, mas de encontrar espaços internos onde perguntas possam continuar respirando. E há outro aspecto curioso. Entender que erramos por tanto tempo nos liberta da ideia de que devemos acertar sempre. Os equívocos que mantivemos sobre as galáxias são lembretes de que o conhecimento humano é uma construção contínua, não um produto finalizado. Erramos porque exploramos. Corrigimos porque persistimos. E cada vez que corrigimos algo no cosmos, corrigimos também uma pequena parte do modo como pensamos. De certa forma, o universo nos ensina a sermos mais gentis com nossas próprias limitações. Ele nos mostra que o conhecimento não surge de certezas, mas da coragem de revisá-las. Nesse diálogo entre universo e consciência, começa a surgir a sensação de que estamos, de alguma maneira, conectados às galáxias, não por proximidade física, mas por um parentesco de dinâmica. Assim como elas evoluem, expandem-se, carregam vestígios de impactos antigos e são moldadas pela matéria invisível, nós também somos feitos de processos, memórias e forças que não controlamos por completo. Em ambos os casos, há beleza na imperfeição, na incompletude, na constante transformação. E enquanto a noite permanece silenciosa, deixando o pensamento escorrer como luz antiga atravessando o vazio, surge uma pergunta que se desenha devagar, quase como uma brisa que se aproxima sem pressa. Se existimos em um universo que está sempre mudando, que outras mudanças internas ainda estão esperando para se revelar quando aprendermos a escutar com mais atenção o espaço silencioso dentro de nós? A noite permanece como um silêncio que escorre pelo espaço, um silêncio quase físico, denso, que parece envolver tudo, as estrelas, as galáxias distantes, o próprio pensamento que nos acompanha. É nesse território de quietude que começamos a perceber algo mais profundo sobre o universo. Por mais que ele seja imenso, por mais que se estenda além do que nossos olhos conseguem alcançar, há momentos em que sua presença parece se retirar, deixando-nos diante de um vazio que não é ausência, mas uma outra forma de grandeza. O silêncio do cosmos não é um silêncio de falta, mas de vastidão. E ao contemplá-lo, descobrimos que durante muito tempo entendemos esse silêncio da maneira errada. Confundimos distância com indiferença, escuridão com deserto, vazio com inexistência. Agora, aos poucos, aprendemos que o universo não é mudo. Ele apenas fala em uma linguagem que exige calma para ser escutada. Esse silêncio começa a se revelar quando observamos regiões do espaço onde quase nada acontece. Vazios cósmicos, enormes bolsas de espaço com pouquíssimas galáxias, poucos aglomerados, poucas estrelas. Em alguns desses vazios, há áreas tão amplas que a luz levaria centenas de milhões de anos para cruzá-las. São espaços que inicialmente pareceram irrelevantes, como lacunas sem significado. No entanto, com o tempo, percebemos que esses vazios moldam o universo tanto quanto os filamentos brilhantes que o circundam. Se as galáxias são ilhas de luz, os vazios são os oceanos que definem suas margens. Cada vazio é uma pausa na música cósmica, uma respiração entre notas, um fôlego que permite que a estrutura da teia do universo exista em equilíbrio. A ciência descobriu que esses vazios não são apenas regiões onde falta matéria, eles são fundamentais para o movimento das galáxias. A gravidade atua como uma rede que puxa estruturas para os filamentos, enquanto os vazios empurram, expandem, moldam a distribuição de tudo ao redor. De certo modo, essas regiões escuras funcionam como silenciosos arquitetos da forma cósmica, invisíveis, mas indispensáveis. Durante muito tempo, acreditamos que o universo era construído pela presença, matéria, luz, energia, até percebermos que a ausência também constrói. A escuridão também desenha, o vazio também molda. Essa ideia, embora científica, carrega uma beleza própria, porque ao compreender que o universo se organiza também pelo silêncio, percebemos um paralelo íntimo com a própria experiência humana. É nos espaços quietos da mente que reorganizamos pensamentos.
É nos intervalos entre dois momentos que percebemos o tempo. É nas pausas, nos vazios, nos silêncios internos que entendemos quem realmente somos. Assim como as galáxias precisam dos vazios para existir em equilíbrio, nós também precisamos dos espaços de quietude para compreender aquilo que nos atravessa. O silêncio não é ausência de vida, é parte do ritmo da vida. Essa reflexão se aprofunda ainda mais quando observamos a radiação cósmica de fundo, o eco mais antigo que podemos detectar. Esse brilho fraco, que permeia todas as direções do céu, não é luz de estrelas ou galáxias, mas um sussurro dos primeiros instantes do universo. Uma luz tão diluída, tão esticada pela expansão cósmica, que se tornou quase silêncio. E, no entanto, essa quase ausência contém tudo: irregularidades minúsculas que deram origem à teia cósmica, sinais da temperatura original do universo, pistas sobre sua geometria, sua idade, sua evolução. Um silêncio cheio de significado. A radiação cósmica de fundo nos ensina algo essencial. Mesmo o que parece silêncio absoluto pode carregar histórias vastas. A ausência aparente é apenas a superfície de um murmúrio antigo, e isso muda a forma como interpretamos a escuridão entre as galáxias. Em vez de vê-la como um vazio inútil, começamos a enxergá-la como uma tapeçaria de informações, uma região onde a luz não alcança, mas onde o espaço guarda o registro de tudo que veio antes. É como olhar para o espaço escuro entre duas brasas e perceber que ali existe calor residual, ecos de uma fogueira que já queimou intensamente. Há algo profundamente meditativo nessa constatação. O silêncio do universo não é uma barreira, é um convite. Ele nos pede para desacelerar, para aceitar que nem toda resposta virá imediatamente, para compreender que a vastidão exige outra forma de escuta. Enquanto as galáxias giram, se aproximam e se afastam, enquanto os aglomerados se organizam como cidades luminosas no mapa do cosmos, o fundo escuro segue presente, sustentando tudo, equilibrando tudo, oferecendo o espaço onde a existência pode se expandir. Esse silêncio também é perceptível quando observamos galáxias extremamente distantes. Há objetos tão longínquos que sua luz quase não chega até nós. Ela viaja por bilhões de anos, atravessa poeira, atravessa regiões densas e vazias, atravessa expansões sucessivas do próprio espaço, até finalmente tocar nossos instrumentos. Quando essa luz chega, chega enfraquecida, esticada, quase exaurida, mas carregando a história de um universo ainda jovem. A luz distante é como uma voz que sussurra baixo, e nós precisamos nos inclinar para ouvir. O cosmos fala com essa delicadeza, uma voz que se desfaz na escuridão, mas que ainda assim carrega sentido. A distância extrema dessas galáxias também revela um limite melancólico. Existe um horizonte cosmológico, além do qual nada pode ser visto, porque a luz simplesmente não teve tempo de chegar. É como se o universo fosse cercado por um véu natural, um limite que não é apenas espacial, mas temporal. Um limite que diz: daqui para além existe, mas ainda não é possível saber. Isso nos lembra que o silêncio do cosmos não é apenas ausência de luz, é também a impossibilidade de alcançarmos tudo. Uma fronteira que não é barreira, mas lembrança de que o conhecimento é sempre incompleto. E diante desse horizonte, uma sensação serena começa a surgir. Entendemos que o silêncio do universo não exige pressa. Ele não pede compreensão imediata. Ele apenas se oferece, imenso, calmo, paciente. Ele nos lembra que o desconhecido não é algo a ser temido, mas algo a ser contemplado com humildade, que as perguntas que guardamos não precisam de respostas urgentes, que estar diante do infinito também significa aceitar o que permanece oculto. E ao nos deixarmos envolver por esse silêncio, que parece respirar junto com a própria noite, surge uma pergunta que se desenha como uma estrela solitária, surgindo no horizonte da mente. Se o universo guarda tanto significado justamente no que não conseguimos ver, o que ainda pode estar escondido nesse escuro profundo, esperando pela próxima luz que estivermos prontos para perceber? A noite agora parece mais próxima,
como se tivesse se sentado ao nosso lado enquanto caminhávamos por entre galáxias silenciosas e antigas, deixando que a luz delas tocasse devagar cada pensamento. Há um sossego suave no ar, uma espécie de repouso que só chega depois de uma longa travessia. E ao olhar de novo para esse céu que antes parecia tão imenso e tão distante, percebemos que ele continua sendo o mesmo, mas nós já não somos. Alguma coisa se deslocou lá dentro, algo se ampliou, não no sentido de compreender tudo, mas de aceitar que o universo é maior do que qualquer resposta que possamos formular. O vento que parecia apenas um sussurro no início, agora soa como uma respiração antiga, uma que sempre esteve ali, apenas esperando que desacelerássemos o suficiente para ouvi-la. Há uma paz estranha e profunda em reconhecer que entendemos as galáxias errado por tanto tempo. Não como falha, mas como parte natural do caminho. Interpretamos mal porque ainda não sabíamos olhar. Corrigimos porque continuamos procurando. E agora, ao final dessa jornada, voltamos ao mesmo céu do começo, aquele cheio de manchas difusas e estrelas tímidas. Mas voltamos com olhos mais calmos, mais amplos, mais dispostos a escutar o que a luz não diz diretamente. A escuridão que antes parecia o intervalo entre as coisas, agora revela seu próprio brilho, o brilho do espaço que existe entre as respostas. Há algo de profundamente reconfortante nisso, perceber que o silêncio do universo não é vazio, é repouso. As galáxias continuam distantes, girando devagar, carregando histórias que não ouviremos por completo. A teia cósmica ainda se estende por caminhos invisíveis. A matéria escura segue moldando tudo sem aparecer. E o tempo, esse rio lento que acompanha cada estrela, continua fluindo em direções que mal conseguimos imaginar. Mas nada disso pesa agora. Pelo contrário, parece até que o mistério nos acolhe, como se dissesse que não precisamos entender tudo para participar da grande dança que acontece lá fora e aqui dentro. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. A noite, que sempre esteve aqui, permanece indiferente e ao mesmo tempo curiosamente próxima, como se nos oferecesse um espaço seguro para repousar o pensamento. Há algo de circular nesse instante, como se tivéssemos dado a volta inteira, apenas para descobrir que o começo e o fim se tocam, suavemente, como duas luzes que se encontram no horizonte. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.